Olá galera, bem, atendendo a pedidos, estou fazendo um novo tutorial de como upar um torrent para o site Torrent Maniacs. Eu fiz um, só que está bem defasado, com a skin, com a versão ainda antiga do TM, do TMG, então é melhor a gente fazer um outro. Vou fazer essa videoaula o mais explicativo possível para que todos possam entender. E se não entender, pode mandar MP sem nenhum problema. Estarei disposto a responder, assim como os outros, como os colaboradores e os outros moderadores do site também. Ok? Então, pessoal, para iniciar essa aula, você tem que ter no seu computador um cliente torrent. No meu caso, eu tenho o torrent 1.83. 1.8.3. Isso, o que eu vou explicar, serve para todos as versões do torrent, não muda isso, ok? É interessante dizer que essa versão é a mais recente e é interessante que você tenha essa versão instalada no seu PC, ok? Então vamos lá. Estou aqui no site Torrent Maniacs, nós vamos upar um torrent, mas qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? Bem, primeiro, eu tenho que saber se o torrent que eu vou lançar existe no site, ok? Porque se existir, eu não posso lançar novamente, porque senão eu estou duplicando um torrent e eu posso tomar advertência por isso. Então, eu aqui na aba torrents, eu procuro o torrent que eu vou lançar. No caso, o que eu quero lançar no site é o Windows Manager, Windows 7 Manager, tá? Então, eu vim aqui e digito Windows. Vamos ver o que vai aparecer. Vai aparecer o Windows 7 Activator, MS Windows 7 Activator e nada do Windows do torrent que eu quero lançar, no caso o Windows 7 Manager, ok? É um programa que que melhora o desempenho do Windows 7, ok? Aqui não tem, então ótimo, então quer dizer que eu posso lançar. Mas será que é só isso? Não. Por que não? Porque antes eu tenho que saber e entender as regras do site para fazer um lançamento. Então, no meu caso, eu vou entrar aqui no ícone Regras. Clicando nesse ícone Regras, você vai abrir essa página das regras, ok? Seria bom que todos pudessem ler todas as regras, tá? Mas a que eu vou dar ênfase aqui é para os lançamentos internos, que é o meu caso, ok? Então, para os lançamentos internos, eu tenho que ler essa parte dos arquivos, tá? Do que eu posso lançar. E o mais importante é saber o que deve ter de mínimo nesse meu lançamento. Então, como eu estou lançando um software, eu venho aqui em software, jogos e aplicativos em geral, eu sei, através das regras, que deve ter a descrição da função do aplicativo, a versão e o idioma do aplicativo, a ficha técnica do jogo, se for jogo, né? A descrição do modo de instalação, como instalar esse programa. Só que é interessante, pessoal, que se você não souber como instalar, não tem problema, porque a regra te dá essa abertura. Podem conter, ou seja, você não precisa colocar o modo de instalação. É interessante que se coloque quando tem algo difícil de se instalar. Por exemplo, você tem que lançou um programa que a chave você tem que baixar em outro site. Então aí seria interessante colocar isso daí. E deve conter a configuração mínima exigida para funcionar. Então, pessoal, nas regras vocês já vão saber quais são qual é o mínimo que você precisa ter é, do seu programa, o que você deve colocar no seu lançamento, tá? Se não obedecer essa regra aqui, provavelmente o moderador vai mandar para que você possa consertar o seu lançamento, ok? Então vamos lá. Como eu falei com vocês, eu quero lançar um programa. O nome desse programa é o Windows 7 Manager e esse programa ele já vai na versão para 32 bits e para 64 bits, ok?
Então, eu já tenho esse programa no meu computador. Lógico, eu tenho que ter ele no meu computador. Está na pasta D, aplicativos, e eu já coloquei ele compactado. Tá aqui, ó, Windows 7 Manager x86 e x64. Se eu abro ele, eu tenho aqui os dois programas, tá? Tanto para a plataforma 32 bits quanto para a plataforma 64 e o ativador dele, o crack, ok? Vou fechar. Tá aqui certinho, então eu sei que está tudo certinho no meu computador. O que eu vou fazer agora? Vou vir no Torrent Maniacs, no site Torrent Maniacs, na página principal ou qualquer página e vou clicar em Upload, tá? Por que eu clico em Upload? Porque quando eu clico em Upload, eu tenho aqui o seguinte: antes de fazer o lançamento, leia atentamente as regras do site, coisas que eu já fiz, ok? E aqui, nessa aba, que é muito importante, eu vou ter isso daqui, ó. http www.torrentmaniacs.org 3001/anúncio. Isso aqui é um anúncio do track. Eu preciso desse endereço aqui para que meu torrent seja reconhecido como um lançamento do site. Então eu vou selecionar esse endereço e vou dar um Ctrl C. Copiei o anúncio, ok? Vou abrir o meu torrent, ok? E vou criar o meu torrent. Então, como que eu crio um torrent usando o programa uTorrent, tá? Primeira coisa que você deve fazer no torrent, e isso é muito importante, clique no botãozinho Preferências ou vá em Opções, Preferências, e aqui na aba Preferências você vai entrar na aba Diretórios. E nessa aba Diretórios, aqui não importa onde você vai salvar, tá? Novos downloads, isso aqui é com você. Mas essa opção, exibir diálogo ao adicionar torrent, ela tem que estar obrigatoriamente marcada. E nós vamos explicar o porquê esse ícone tem que estar marcado, ok? Se tiver desmarcado, você marca, clica em aplicar, ok, pronto, sem nenhum problema. Então agora vamos criar o nosso torrent. Para criar um torrent, você vai vir aqui nesse botão, criar novo torrent, ou em arquivo, criar novo torrent. Vai abrir essa janela em que você vai poder adicionar um arquivo ou adicionar um diretório. Adicionar arquivo é quando você vai lançar somente um arquivo. Adicionar diretório é quando você vai lançar uma pasta que contém vários arquivos, tá? Vou dar um exemplo. O meu é um arquivo, porque ele é um arquivo só, um compactado em RAR. Se eu clico em adicionar arquivo, se eu clicar na pasta aplicativos, ele vai abrir a pasta aplicativos. Se eu clicar na pasta do Node32, exec Node32, ele vai abrir até eu achar um arquivo para que eu abra esse arquivo para criar, ok? Mas se eu clicar em adicionar diretórios, quando eu clicar na pasta D, em aplicativos, eu já posso selecionar a pasta, entendeu? Se eu selecionar a pasta, o meu torrent vai ser criado em cima de todos os arquivos que tem dentro dessa pasta, tá? Então aqui eu cancelo, já que eu vou lançar um arquivo, eu vou em adicionar arquivo, vou aonde está salvo o meu lançamento, que está em aplicativos, e ele está aqui embaixo, o Windows 7 Manager, ok? Clico nele, clico em abrir, pronto. Já selecionei a fonte do meu torrent, ok? Aqui em propriedades do torrent, onde está escrito rastreadores, você se lembra que aqui nós copiamos a URL do tracker? Então, é aqui, nesse rastreador, que nós vamos dar um Ctrl V. Nós vamos colar a URL que nós copiamos lá do Torrent Maniacs, ok? Essa parte você não precisa preencher. Aqui em comentários, você pode colocar o que você quiser. Pode colocar seu nick no TMG, tá? E acabou. É um comentário que vai aparecer aqui embaixo no torrent quando a pessoa estiver baixando.
Aqui, pessoal, é interessantíssimo também em outros.